Na figura está representado o trajeto de um ponto P. O ponto P iniciou o seu percurso em A e só parou em D, tendo passado por B e por C. Para cada posição do ponto P, seja T o tempo decorrido desde o início do percurso e seja D a distância do ponto P ao ponto E. Okay? Neste tipo de pergunta é muito importante nós deitarmos uma atenção especial ao que representa a nossa função. Claro, também ao que representa a nossa variável, a variável independente, t, também muito importante, é tempo que passa, mas esta geralmente é mais intuitiva, mas depois deitar muito sentido ao que representa no nosso contexto a nossa função, porque pode ter vários significados. Neste caso é então a distância do ponto P ao ponto E. Isto é uma figura que está em movimento, o ponto P está em movimento, começa no ponto A e vai até ao ponto D, conforme indicam aqui as setas. E o que nós precisamos saber relativamente aos gráficos que aqui nos apresentam é qual deles dá a distância do ponto P ao ponto E. Então nós temos que ver o que acontece a esta distância, ok? E neste tipo de exercício a dica que eu dou é esta. Geralmente o instante inicial anula logo alguma resposta, o instante final também poderá ajudar e depois pontos importantes do nosso contexto ali a meio do movimento. E existirão sempre pontos a meio do movimento ou numa determinada situação específica que são importantes. Portanto, instante inicial, instante final, ver o que se passa e a meio do movimento. Bom, então vamos ver. No instante inicial, quando o ponto P inicia a sua trajetória, a distância ao ponto E, reparem, a distância seria esta inicialmente, não é? Se o ponto P vier para aqui, aumentou a distância, não é? A distância aumentou. Se vier para aqui, aumenta ainda mais. E se vier para ali, aumenta ainda mais. E quando chegar a B, será até um máximo. Será um máximo porque depois começa a diminuir, não é? Ou seja, nós sabemos que a distância começa por aumentar. Bom, isso anula logo duas opções, ok? E eu não vou escrever, porque aqui em vídeo pode ser um bocado maçador estar a escrever, mas vou dizer. Portanto, nós aqui teríamos de dizer o seguinte. A hipótese A, a questão A e a opção C não podem representar a nossa situação porque o ponto P, quando inicia a sua trajetória, faz com que a distância ao ponto E aumente. Portanto, dizendo em palavras mais simples, poderíamos dizer simplesmente isto. A distância começa por aumentar. À medida que o tempo passa, a distância do ponto P ao ponto E começa por aumentar, ok? E isso, claro, nós vemos aqui nos gráficos A e no gráfico C que está a diminuir. E, portanto, é logo excluído por essas duas razões. Por essa razão. Digamos que essa razão exclui estas duas. Depois continuamos a ver a trajetória. E reparem que agora começa, então, a diminuir. Ok? Reparem que neste gráfico poderíamos estar, então, aqui na situação, no instante... Eu vou chamar aqui ponto B, mas era no instante em que o ponto estava em B. E aqui também. E depois qual é a diferença então destes dois gráficos? É que um deles é constante, aqui até determinado ponto, não é? E outro não, outro tem esta situação, vai diminuindo, a distância ao ponto E vai diminuindo e depois começa a aumentar novamente. Bom, o que é que acontece ao ponto P quando chega a B? A partir daí, a distância começa a diminuir, reparem, a distância aqui já é menor, depois aqui fica ainda menor, até que atinge aqui um mínimo, quando ele está aqui no meio, e depois começa a aumentar. Começa a aumentar novamente, não é? Até chegar novamente ao ponto C. Bom, e é isso que se passa então no gráfico D. Ela diminui, aqui estaríamos então ali a meio, e depois começa por aumentar até ao ponto C. Então anulávamos o gráfico B porque poderíamos dizer, em momento algum, a distância do ponto P ao ponto E se mantém constante. Em momento algum. Logo, o gráfico B não pode representar a nossa situação porque existe aqui um intervalo de tempo onde a distância é constante. Ok? E pronto, penso que será só isto. Ficamos então por aqui. Até uma próxima.